Beleza, vamos lá. Estamos aqui hoje num um novo tópico de busca e de solução de problemas, né? Hoje a gente vai estar falando de problemas de restrição, de satisfação de restrições. E para começar, o que é um problema de satisfação de restrições? Um Constraint Satisfaction Problem. Bom, primeiro vamos recapitular aqui o que é um problema de busca normal, né? Num problema de busca normal, a gente tem um estado atômico. Ele é algo único, indivisível e não tem nenhuma estrutura interna nele. Quando a gente olha para problemas de satisfação de restrições, né, para os Constraint Satisfaction Problems, a gente tem uma diferença aí, né? Os nossos estados podem ter uma estrutura interna e eles têm outros valores dentro deles. E aí, né, o nosso objetivo passa a ser utilizar essas variáveis que tem dentro dos nossos estados internos, de modo que eles satisfaçam as restrições que são impostas sobre eles. Eu vou explicar isso melhor já já. E aí, o principal benefício, né, nisso é que a gente ganha um poder de busca maior quando a gente passa a usar esse algoritmo, né, em alguns cenários. Então, inicialmente, né, a gente tem uma quantidade de variáveis, né, os domínios dessas variáveis, que são os valores que essas variáveis ocupam, né, que podem assumir, e uma quantidade X de restrições. Né? Então, para entender melhor, vamos supor que você tem o mapa mundi, o mapa da Austrália, que é o exemplo aqui, e você quer pintar esse mapa, mas você coloca uma restrição de que as cores dos mapas, as cores de cada meio que região da Austrália não podem aqui ter a mesma cor os vizinhos. Então, vamos supor que você vai pintar de vermelho, verde e azul. Por exemplo, o sul da Austrália não pode ter a mesma cor do que o oeste da Austrália. Então, você tem que pensar nisso e aí existe um algoritmo para a gente resolver isso, né? Você também pode representar isso como se fosse um grafo, né? E é isso que a gente vai fazer, principalmente, a gente vai representar isso aqui como se fosse um grafo, e aí a gente vai começar a desenvolver é, vai começar a resolver aqui o exercício, né? Então, né, fazer uma busca normal aqui, né, uma busca igual os métodos que a gente viu, ela teria muitos estados diferentes, isso traria uma complexidade gigantesca pro problema, e aí a gente pode reduzir um pouco a complexidade fixando, né, as cores. Então, vamos pensar aqui inicialmente sobre algumas variedades e características desses problemas de satisfazer restrições. Então, os domínios de cada estado, ou seja, os valores que cada estado pode ter, eles podem ser valores booleanos, ou seja, verdadeiro ou falso. Esses valores eles podem ser inteiros qualquer, né? Eles podem assumir um domínio infinito, como por exemplo uma letra, um número, qualquer coisa sem nenhuma restrição. Eles podem ser uma variável única, podem ser unários, podem ser assumir um valor único que pode cair ali, podem ser binários, que aí significa que eles só podem, por exemplo, ou um valor ou outro, ou um ou dois ou 10, ou A ou B, entendeu? Ou então eles podem ser de uma ordem maior, que aí é quando esses domínios são de três ou mais variáveis, que seria eu posso pintar tal cidade de azul, vermelho e roxo. E aí você teria aí um domínio de ordem maior. Né? Bom, e aí, né, só para finalizar aqui meio que a introdução disso, a gente tem alguns exemplos em mundo real, né? Por exemplo, se você precisa de qualquer forma organizar algum horário na sua agenda ou agendar, ou, por exemplo, você tem uma turma que precisa ter tais aulas, mas essa turma não necessariamente sabe qual horário vai ter que ter tal aula. Então você tem aí os horários para alocar e aí você tem uma seleção de variáveis, que seriam as aulas dessas pessoas, para colocar em uma agenda. E aí você tem que considerar isso também, que existem outras turmas, e aí você tem que remanejar isso, enfim. Então todo esse planejamento de agenda, para evitar conflitos em agenda, por exemplo, você pode
está usando esses problemas de satisfação de restrições. E existe o cenário também que, por exemplo, quando você... Isso bem na engenharia, né? Pode ser usado para você fazer configuração de hardware, entender qual lugar é melhor colocar cada peça. Então, acho que basicamente é isso, né? É, acho que essa é uma boa introdução do que é um problema de satisfação de restrições, um Constraint Satisfaction Problem. E no próximo vídeo a gente vai explorar um pouquinho mais qual que é o algoritmo que a gente usa para resolver isso. Um grande abraço e fui!